Saindo da live agora. Brincadeira. Ou não, né? Pois é. Então você vê 300 anos antes de Cristo, teve um matemático, Aristóteles, ele fez um cálculo com varas. Pegou umas varas, mediu a sombra do Sol, ele calculou o diâmetro da Terra. 300 antes de Cristo. Olha que ele errou doideira. por questão de 400, 500 metros. Cara, como que um sabe? cara desse... Matemática. Então, hoje parece que esse patamar de inteligência se perdeu. Tem tanta coisa poluindo a nossa mente hoje. Isso eu vou incluir agrotóxico e tudo mais, poluição, né? Mas antes a gente... Para comida, né? Para comida, você vê... não tem mais um Beethoven hoje, um Einstein hoje, né? É raro você ter essas mentes brilhantes no nosso dia. Parece que todo mundo faz parte de um grande conglomerado e cada um vai ajudando um pouquinho. Mas não tem aquele cara que é o gênio, né? Porque quando você pensa diferente da maioria, você não é interpretado bem. Jesus, ele foi crucificado por simplesmente ir contra aquele sistema. Galileu, quase ele vai para a fogueira por dizer que a teoria geocêntrica estava errada. Né? A igreja, né, que tinha, na época da Inquisição, tinha poder de Estado, de prender, matar e executar qualquer pessoa acusada de heresia. Então ele ficou em prisão domiciliar e teve que desmentir em praça pública, né? Então a gente vê hoje assim como é que eu vou dizer, uma barreira muito grande para as pessoas aceitarem a verdade, o conhecimento, porque já estão com a mente cauterizada. É aquela coisa que o ministro de propaganda de Hitler estabeleceu. A frase é dele, do Goebbels. Da mentira? Uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, ganha status de verdade. E foi o que Hitler fez. E a gente falou muito dos povos ocidentais. E os orientais, a relação deles com o mal, com essa figura maligna? Parece que lá é diferente, né? Parece que o mal tem o mesmo peso do bem. O lance do... o yin e o yang, eles se complementam, exato, né? Tem um pouco de mal dentro do bem, tem um pouco de bem dentro do mal. Todos nós temos isso também, né? A gente tem, acho que, entre aspas, aqui, um demônio aprisionado dentro de cada um de nós. Inclusive as obras, os contos, os desenhos, os filmes japoneses, chineses, sempre é aquela figura dúbia, né? Sim. Quando Deus ele é bom, mas ele tem um traço meio estranho, ruim. É diferente como eles lidam, né, com isso bem do bem diferente. e mal. E hoje, até fazendo uma releitura mais maduro, eu vejo que o diabo, ele às vezes tem que fazer estágio com o ser humano. A crueldade humana passa dos patamares. Que já colocaram nas costas dele, né? Eu acho que o diabo fala, não, isso daí é não. muito simplista, né? Você pisa na bola, a culpa é do diabo, influência maligna, né? E não é isso, são escolhas, né? Então nesse livro eu coloco bastante, desde a origem do diabo, a influência dele, o impacto que teve essa figura diabólica na sociedade. Né? Porque muita coisa mudou. Hoje a gente perdeu a referência de verdade. Fazendo uma rápida linha cronológica de tempo, Jesus vem, pautando na Bíblia, ele estabelece os valores cristãos. E ele o inimigo de Jesus não eram os adoradores de Baal, adoradores do demônio, nada disso. Eram os fariseus, que eram os guardiões da lei, que eram os caras na sociedade, né? E tinha em paralelo aí os essênios que mantinham as tradições mais vivas, né? Inclusive há vertentes que provavelmente Jesus tenha feito parte desse grupo dos essênios, né? Até os pergaminhos do Mar Morto provavelmente foram os essênios que colocaram ali. E foi descoberto uma época estratégia, bem na época que Israel torna-se nação. Então tem muita coisa que se conecta na sociedade. Então, esse arquétipo do diabo, hoje eu vejo que o ser humano ele é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. Então, Jesus não teve problema. Quem deu problema para Jesus foram os fariseus. Quem mandou crucificar Jesus foi o povo, influenciado pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo foram os seres humanos. Né? E o amor de Deus, às vezes as pessoas aprendem isso errado, acham que é um Deus vingativo, punitivo. Eu vou pensar 2 exemplos rápidos aqui do amor de Deus. Houve uma ocasião que levaram para Jesus uma mulher adúltera, né? Pega em adultério. Naquele momento histórico era a lei. A graça só começa com a crucificação de Cristo. Aí sim, o véu do templo se rasga, a nova aliança, o sangue da nova aliança, começa a nova aliança, que tem 2 valores, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí o que acontece? Ali estava vigorando a lei ainda, não tinha graça. Trazem uma mulher para Jesus, pega em flagrante no adultério, e a lei mosaica legitimava eles a apedrejar e matar aquela mulher, que era algo hediondo. Estava dentro da lei isso. Estava dentro da lei, era permitido isso. Então Jesus começa a escrever, perguntam para que a gente faz, né? A lei mosaica manda apedrejar, Jesus escreve na terra. Provavelmente estava escrevendo o pecado dos caras, né? E apontando a setinha ainda, ser mentiroso, ladrão, né? Corrupto e tal. E aí quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Os mais velhos
são os primeiros a largarem as pedras, vem os mais novos depois, e fica só Jesus e a mulher. Aí Jesus, o que ele faz? Ele quebrou uma lei que Deus mesmo estabeleceu, que estava dentro dos preceitos mosaicos, em prol do amor. E ele fala para ela, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Não cometa mais esse erro. Né? Mas o amor foi tão grande que ele sobrepujou a lei que ele mesmo estabeleceu, que Deus estabeleceu, em prol do amor daquela vida. Né? Quando o homem come do fruto proibido, segunda questãozinha, está no paraíso, tinha uma única regra, né? Adão e Eva, peladão lá, estava à vontade, feliz, faz o que quiser, só não pode comer o raio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso eles vão e comem. E estava escrito, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então era uma coisa empírica, concreta, não era assim uma possibilidade. Periga de você morrer. E morte era uma separação espiritual, né, irreversível. Só que Deus ele estabelece um plano de redenção para resgatar essa morte. E através de Jesus a gente tem vida em abundância. Então, mais uma vez, Deus ele quebra a sua lei em prol do amor. Então, o amor de Deus é muito mais abrangente do que a gente entende. Hoje a gente ainda vê um Deus vingativo, punitivo, cruel, que condena. E eu acho isso lamentável. E o meio cristão é ensinado assim. Né? Então, condena. Hoje é muito fácil um cristão, o evangélico, eu me considero cristão, mas especialmente o evangélico, ele se considera um pequeno Deus. Ele julga, sentencia e condena as pessoas aleatoriamente. Tipo, é homoafetivo? Vai para o inferno. Né? Esse aqui faz isso? É inferno. Mas quem somos nós para julgar? Adora Maria. Né? Adora Maria para o inferno. Né? Quer dizer, então Maria teve seu peso. Né? Por que Deus escolheu Maria? Porque tinha algum significado. Ela tinha virtudes. Né? Então tem o seu sentido. Eu tenho até vídeo no meu canal sobre isso. Então, é muito simplista você apontar. Hoje eu tenho amigos espíritas, budistas, muçulmanos, eu não tenho conflito nenhum com eles.